Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11. É interessante como a gente faz os esboços, né, nos estudos bíblicos que estão sendo muito edificantes para a minha vida, pelo menos. Existe um debate nos estudos bíblicos. Depois que o nosso professor Diácono Adiel faz a explanação da matéria, ele abre os espaços para nós falarmos. Na verdade, ele coloca nós contra a parede. Ele pede para a gente responder o que ele já sabe, que ele já estudou, e ele quer que a gente responda. E nessas respostas, né, a gente entra num debate teológico muito edificante, nos ajuda muito, nós temos aprendido muito com isso. E numa desses debates, eu mencionei uma passagem da Bíblia. Estávamos falando da Trindade, e eu falei sobre João Batista, aquela coisa toda, no Jordão, onde Jesus batiza. O diácono falou que apareceu as 3 pessoas de Deus, né? Deus falando nos céus, a pomba em forma do Espírito Santo, e o próprio Jesus ali. As 3 pessoas estavam presentes no batismo de Jesus. E esse texto, parece que quando Deus mexe com a gente, o texto ele fica ali roendo, tem alguma coisa ali nesse texto, até a gente não ir lá e ler, não para. Então é dessa forma. E eu usei Mateus 11 para falar justamente o que a gente vai ler aqui, e Deus vai falar conosco sobre isso, sobre Mateus 11, capítulo 11, versículo 1 ao 19. Vamos fazer essa leitura aí. Isso, 1 ao 19. Se você quiser se colocar de pé, Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Verso 16: A que posso comparar esta geração? São como crianças
que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Até aí. Amém. Podem tomar assento, já oramos, né? Glórias a Deus. Bom, no tempo de Cristo, nesse evento com o João, estava acontecendo muita coisa mesmo, era muita reforma. Jesus estava fazendo uma reforma imensa na teologia da época, e era difícil de ter entendimento do que estava acontecendo. Aparece um homem pregando num deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, falando sobre o reino, assim do nada. E pessoas o seguiram e se tornaram discípulos dele, e ele batizava essas pessoas. Ele anunciava que depois dele viria aquele que seria maior do que ele. Mas era difícil entender isso, muito difícil. Olhem para nós. Hoje nós temos uma infinidade de ferramentas e tecnologia, e mesmo assim não conseguimos entender a Jesus. Mesmo assim temos dificuldade de entender Cristo e o que Ele faz com a gente, o que nós representamos para Ele, o que devemos fazer a Cristo Jesus. Com tudo que nós temos hoje é difícil. Imagina naquele tempo, quando Cristo surgiu, quando Ele apareceu para o ministério. João Batista, quando batizou Jesus no Jordão, ele falou assim: eis o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais à frente, preso, ele manda os discípulos perguntarem: vai lá e pergunta se ele é o Cristo que nós esperávamos mesmo, ou tem que vir outro. Uma hora ele tem certeza e outra hora ele tem dúvida. Olha a dificuldade de entendimento. E quando Jesus estava falando aos discípulos de João, vai lá e fala para João o que vocês estão vendo e ouvindo: cegos sendo curados, paralíticos andando, surdos ouvindo, leprosos sendo curados. Vai lá e fala para ele: a mensagem do reino está sendo pregada. Jesus estava dizendo aos discípulos: diga para João que eu sou o Salvador, sim. Pode falar para ele ficar em paz. E enquanto Jesus falava aos discípulos, a multidão estava em volta dele. E aí ele volta para a multidão e fala assim: ei, e vocês sabem quem é João Batista? Olha o grau de dificuldade das coisas. João pede quem é Jesus. Jesus mostra para João que ele é o Salvador. Aí Jesus vira para a multidão e quem é João? A multidão não sabe ainda quem é João, mesmo seguindo ele. E a multidão não consegue entender a Jesus. Então o grau de dificuldade de entender essas coisas era gigante, era muito grande. Aí Jesus dá uma definição para aquele povo que está ali ouvindo: vocês são como crianças. Vocês são como crianças que ficam sentadas nas praças gritando uma para as outras. No verso 17: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus estava dizendo assim: vocês são que nem crianças. Fica um grupo de crianças lá naquele lado e outro grupo aqui. Esse grupo daqui começa a tocar uma música animada,
o grupo de lá fica sério, nem se mexe. Vocês não estão participando da nossa alegria. Que é isso? Aí o grupo de lá começa a tocar um lamento, como num velório, e o grupo de cá não se entristece, e eles também ficam bravos. Mas a gente está tocando um lamento, a gente está chorando aqui, e vocês não se compadecem. Jesus estava comparando João Batista e ele mesmo. Veio João, que não comia e não bebia, e vocês diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês falam: está aí um comilão e um beberrão, amigo de cobrador de impostos e pecadores. Mas Jesus conclui dizendo: só que vocês falam tudo isso, mas tudo o que eu faço permanece. A sabedoria de Deus é comprovada nas coisas que eu faço, elas não somem. O cego que foi curado lá atrás, ele não voltou a se tornar cego, ele continua vendo. O paralítico que andou, continua andando, não voltou a ser paralítico. A mensagem do reino que estou pregando, ela prevalece. Então, Jesus estava dizendo: vocês não correspondem ao que está acontecendo, são que nem crianças. Vocês não corresponderam à mensagem de João Batista, vocês não entenderam o que é o significado de João Batista: preparar o caminho para o Filho do Homem. Vocês não correspondem a mim, o próprio Filho do Homem, que estou anunciando as boas novas. Vocês não estão correspondendo. Só que tudo isso acontece por um motivo apenas, uma razão apenas, que está no versículo de número 11 e 12. Vamos ler lá? Versículo de número 11 e 12 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse texto especificamente é usado para ensinar nas igrejas que nós devemos nos esforçar para se apoderar do reino de Deus. Todo aquele que se esforça se apodera do reino de Deus, é o que está escrito, não é? Normalmente é usado esse texto para dizer, para ensinar a igreja que, por exemplo, quanto mais almas você trouxer para a igreja, mais pedrinhas você vai ter na sua coroa. Quanto mais você se esforçar para trazer alguém, quanto mais almas, mais a tua coroa vai brilhar. Tem que se esforçar para se apoderar do reino. Eu só estou dando um exemplo, só um exemplo. Só que o texto e o contexto não fala isso. Jesus está falando no versículo de número 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Esse tomado por força significa violência, é tomado por violência. Aí, na minha pesquisa, para elaborar o meu esboço, a gente vai nas ferramentas que nós temos, né? Então eu vou na internet, vou ver alguns vídeos, alguns homens que nós temos como homens corretos, sábios, né? E um deles é o Augusto Nicodemos. Eu ouvi um vídeo dele sobre isso. Ah, mas irmão, não é pecado ficar copiando, vendo dos outros? Irmão, claro que não. É uma ferramenta que Deus disponibilizou para a gente, para nós aprendermos a palavra de Deus. E esses homens sábios postam vídeos na internet para que nós aprendamos. E eles não vão cobrar direitos autorais se nós usarmos um texto deles. É para isso mesmo.
é para que nós pegamos essa ferramenta e possamos usar para continuar ensinando a outras pessoas. E um videozinho de 3 minutos ele fala sobre isso. E ele diz assim: quer ver como a tradução do nosso português é muito complicada, irmãos? Muito complicada. A tradução da nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler a NVI e depois eu vou ler o mesmo texto na nova linguagem, na linguagem de hoje. Colocou ali, irmã Camila? A tradução da linguagem de hoje? Ah, olha só. Então eu vou ler aqui o texto de novo na NVI, que diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Os que usam de força se apoderam dele. Na nova linguagem, na linguagem de hoje, diz assim: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Mudou tudo. Uma interpretação, uma forma de tradução, muda tudo a linguagem. E aí, Augusto Nicodemos, ele explicou no seu videozinho, essa violência significa o quê? As pessoas que viviam pela lei, elas tinham que fazer de tudo para serem dignas para entrar no reino de Deus, para serem capacitadas para entrar no reino de Deus. Então elas tinham que se tornar dignas, fazendo de tudo, sacrifícios. Então Jesus usa esse termo violência por causa desta prática. Eles viviam debaixo da lei. E agora, depois de Jesus, não tem mais isso. Agora a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Mudou completamente. Por isso Jesus usa esse termo. O reino dos céus é tomado por força, desde o tempo de João Batista. Mas agora mudou. Agora não é mais assim. Um exemplo bem prático de duas pessoas. Uma que ainda pensa em conquistar o reino dos céus, ou seja, ir para o céu à força, com violência. E a outra que vai por acreditar em Jesus, por depositar fé em Jesus. Eu busquei, aí foi a pesquisa que eu fiz. Eu busquei duas pessoas com as mesmas características, mas com pensamentos diferentes. Eu só vou citar os textos depois, porque é muita coisa, então a gente não vai ler isso. Em Mateus capítulo 19, verso 16, Marcos capítulo 10, verso 17 e Lucas capítulo 18, verso 18, vai falar do jovem rico. Todos vocês conhecem essa passagem, onde o jovem rico chega para Jesus: mestre bom e fiel, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus já começa dando uma, né? Por que me chama de bom? Bom só tem um, e é Deus. Eu não sou bom. Mas vamos continuar nossa conversa. Você tem observado os mandamentos de Deus? Tem feito tudo isso? Ele: não, mestre, eu tenho feito tudo isso, eu honro pai e mãe, eu faço tudo que está nos mandamentos, tudo. Eu me esforço com tudo isso, mas me diz, o que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso me esforçar para me tornar digno, para estar capacitado para herdar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele: não, beleza, se você quer seguir por esse caminho, eu vou te dizer, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois segue-me. A Bíblia diz que o jovem rico sai da presença de Jesus entristecido. E logicamente ele não faz isso. O interessante que nós devemos lembrar é que esse jovem rico, ele já estava ali com Jesus enquanto ele ensinava a multidão, enquanto ele pregava as boas novas, enquanto ele fazia milagres, enquanto ele anunciava o reino. Esse jovem rico estava ali, mas ele era que nem criança.
ele não correspondia à mensagem de Cristo. Ele não estava nem aí para a mensagem. Ele queria ser digno por ele queria alcançar a dignidade de entrar no reino. Por isso ele está entristecido e Jesus fala aquela frase: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agora vamos ver outra pessoa com as mesmas características do jovem rico, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 9. Um homem chamado Zaqueu, rico, que sobe numa árvore para ver Jesus passar, e Jesus fala: ei, hoje Deus está aí contigo lá na tua casa, desce da árvore aí, quero lá jantar contigo. E aí Zaqueu desce, Jesus vai na casa dele, conversa com ele. Olha a diferença do jovem rico para Zaqueu, que também é rico. Escuta tudo que Jesus fala para ele, e depois de escutar tudo, ele diz: mestre, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso eu prejudiquei mais alguém, eu vou lá e vou indenizá-lo. O que Jesus responde? Hoje teve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Ele precisou dar tudo que ele tem, igual Jesus falou para o jovem rico, e depois seguia Jesus? O jovem rico precisava dar tudo que ele tinha para seguir a Jesus? Não. Mas é que o jovem rico, ele vivia com aquela mentalidade de violência, tomar o céu à força, tomar o reino de Deus à força. O que eu tenho que fazer? Irmãos, já foi feito tudo o que era necessário para nós entrarmos no reino. Jesus na cruz do Calvário falou: está consumado. Eu não preciso fazer nada. O que eu preciso é seguir Jesus. Fé em Cristo, ser transformado pela sua palavra, sua mensagem, para entrar no reino dos céus. Esse não fazer nada não é bem assim, tá? Não fazer nada, eu digo, fazer algo para ser digno. Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel. Eu trouxe hoje, esse mês eu trouxe 5 almas para a igreja. Entendam uma coisa: nada que nós façamos vai nos tornar mais digno ou menos digno aos olhos do Senhor. Nem o que eu deixo de fazer vai me fazer mais digno ou menos digno. Não importa o que eu faça, nada vai mudar a minha dignidade diante do Senhor para entrar no reino dos céus, em termos de obras. Amém? Bom, eu acredito que para entrar no reino precisamos mais de resistência do que de força. A Bíblia diz, vamos ver lá no livro de Tiago, na carta de Paulo para Tiago, na carta de Tiago, meu Deus, estou me confundindo aqui, na carta de Tiago, capítulo número 4, versículo número 7. Olha o que diz lá: portanto, submetam-se a Deus. O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12 ao 14. Vai pegando aí. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
perseverar. Não é aquele que lutar até o fim. Aquele que lutar, aquele que tomar a força, aquele que fazer muitas coisas será salvo. Aquele que perseverar, aquele que resistir ao maligno. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 4 em diante. Na luta contra o pecado, agora tem uma luta. Sabe qual é a única luta que nós teremos? A única luta que eu tenho que desprender força é contra mim mesmo. É contra eu mesmo, o meu pecado, o meu coração que é totalmente inclinado para o mal, a minha mente que se fecha para a palavra de Deus, os meus atos, os meus olhares, tudo que eu faço, a luta é contra mim mesmo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Palavra de ânimo, irmãos. Palavra de ânimo de Deus para nós. Olha só que palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Tenha ânimo, se anime, porque Deus vai castigar aquele que eles têm como filho. Ele vai repreender aqueles que Ele ama. Nós temos que nos submeter a Ele, nós temos que baixar a nossa cabeça, a nossa guarda, parar de lutar contra as coisas, parar de lutar contra o diabo, porque a nossa luta não é contra o diabo, é contra nós mesmos, e nos submetermos à disciplina do Senhor. Ânimo, Ele castiga aquele quem Ele aceita como filho. Eu quero ser chamado filho de Deus, preciso aceitar essa palavra para mim. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra aonde nós conseguiremos força e resistência para passarmos por tudo o que surgirá à nossa frente. Agora eu vou falar o tema da mensagem. O tema da mensagem é a verdadeira força do reino de Deus. A verdadeira força do reino de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou lendo os versículos e a gente vai falando sobre cada um deles. Capítulo 6, verso 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Volta. Aí. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Da onde vem a nossa força? Do Senhor. Não é eu que tenho que desprender força. A minha força está no Senhor. Tudo vem dele, tudo depende dele. A minha força está no Senhor. Por isso ele fala, é quando você está fraco que você está forte. Porque enquanto nós estamos fortes, a gente está lutando com as nossas próprias forças. A gente está tentando conquistar o reino, fazendo de tudo para poder chegar lá, fazendo de tudo para conquistar. E Deus fala, é com a tua força? Então vai. Vamos ver até onde tu vai. Vamos ver. E aí a gente vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perdendo a força e acabamos nos quebrantando. Acabamos caindo em lágrimas. Por que eu não consigo? Eu não posso, Senhor. Aí a gente levanta as mãos para o alto e fala, Senhor, me ajuda. Agora você está forte. Porque agora é eu que vou fazer, não é você. Não é em você que está a força, está em mim. Entenda isso, está em mim.
Próximo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui nós temos duas palavrinhas legais: armadura e firmes. Esse diácono eu não troco mais. Que benção. Obrigado, irmão. Armadura e firme. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No texto que nós lemos no início, quando fala assim, o reino dos céus é tomado por força, muitos usam esse texto para dizer que nós temos que nos esforçar para entrar no reino. Esse texto também é usado para ensinar uma coisa errada na igreja. Tem muitas igrejas que fazem cultos de oração, e nesses cultos de oração é feito uma oração no altar, onde será colocada uma armadura espiritual nas pessoas. Elas vão sair da igreja com a armadura de Deus. Elas vão estar protegidas com essa armadura de Deus. Então é feita uma oração, e muitos pastores fazem essa oração e falam assim: tem um anjo, você é apedrejado por causa disso. Tem um anjo do teu lado, irmãos, e ele está com a armadura de Deus. E agora ele vai vestir você com a armadura de Deus. Você vai estar revestido de toda a armadura de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Você vai sair daqui totalmente revestido da armadura de Deus. É usado esse texto exatamente. Só que, infelizmente, eu vou dizer para vocês, irmãos, essa armadura não existe. Essa armadura não existe. E agora você é apedrejado, mas tudo bem. Vamos para o texto, a gente vai entender isso. Por que ela não existe? Próximo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Próximo. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Para que possam resistir, não para que possam ir à luta. Vistam para resistir, não ir à luta. Resistam. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir à luta. Tem um homem chamado Samá, é um dos valentes de Davi, não está aqui. Está na segunda carta de Samuel. E diz o texto que os filisteus, eles vinham contra-atacar os israelitas. E eles estavam num lugar que tinha um campo de lentilhas. E todo Israel fugiu. Esse homem chamado Samá foi no meio do campo de lentilhas e manteve posição. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas ele não foi enfrentar, ele ficou ali, em posição. E a Bíblia diz que esse homem sozinho exterminou o exército filisteu que veio contra eles naquele dia. E Deus, a Bíblia diz, entregou grande livramento para o povo dele. Resistir ao dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo, depois de resistir a todas as coisas que vêm contra a gente, depois de suportar todas as coisas, nós permanecermos inabaláveis. Próximo. Assim mantenham-se firmes. Agora vem a armadura. Olha a armadura de Deus. Agora vem a armadura. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Será que existe um cinto da verdade espiritual para colocarmos em nossa cintura?
que é esse cinto, irmãos? É nós passarmos a falar somente a verdade, é não dar espaço à mentira. Não é que nós vamos ter um cinto espiritual da verdade, porque daí seria muito fácil. Eu vou colocar o cinto da verdade e não vou mais falar mentira, né? Porque eu estou cingido com o cinto. Mas quando nós saímos daqui para fora, esse cinto vai fazer diferença? Esse cinto espiritual que muitos falam que existe, vai impedir eu de mentir? Não vai. Não vai impedir. Eu é que tenho que decidir se vou falar a verdade ou se vou mentir. Se eu passar a falar somente a verdade, nada mais do que a verdade, então será como se eu estivesse com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. É o mesmo sentido. Eu não vou colocar uma couraça espiritual aqui e vou sair lá fora e vou ser justo a todo tempo. A couraça vai me impedir de praticar injustiça. Irmãos, não existe isso. É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que ser justos a todo tempo. Então vai ser como se eu estivesse vestindo uma couraça da justiça, um cinto da verdade. O apóstolo Paulo está usando características de uma armadura de um soldado, simbolicamente, para mostrar como nós devemos agir. Qual é a nossa postura diante de Jesus Cristo, para termos a verdadeira força do reino de Deus? Nós temos que mudar. É o que ele está dizendo. Eu preciso mudar para seguir a Jesus. Eu não preciso me desfazer dos meus bens, eu não preciso fazer sacrifícios, eu preciso mudar totalmente, de dentro para fora, e simplesmente seguir Jesus, para que Ele esteja comigo e eu esteja com Ele. Próximo. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Agora vou calçar uma sandália espiritual e vou conseguir sair falando da palavra de Deus aonde eu for. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para mim ter essa sandália da prontidão do Evangelho da paz, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso orar, eu preciso, se for da minha vontade, eu preciso participar dos estudos bíblicos nos domingos, eu preciso vir aos cultos para ouvir a palavra de Deus, eu preciso falar com as pessoas sábias, com mais conhecimento do que eu, para entender o que Deus quer falar comigo. E daí eu vou ter, irmãos, essa sandália do Evangelho da paz. Eu vou saber da palavra de Deus para poder falar para outras pessoas. É assim que funciona. Próximo. Além disso, usem o escudo da fé. Então, agora vocês já pegaram, né? Já estão entendendo como é que funciona. Essa armadura simbólica que muitos usam numa oração para vestir as pessoas com essa armadura, o escudo da fé. Quer dizer, se eu tiver um escudo, eu vou ter fé e vai ser inabalável. Eu estou com o escudo da fé. Não é. A fé, ela vai sendo cultivada com os passar dos dias. Se nós não cremos em Deus, não cremos na sua palavra, não vamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela não vem com um escudo. Eu tenho que acreditar. Eu preciso acreditar. Vem daqui o meu escudo. Vem de dentro de mim. Eu preciso. A minha força está no Senhor, naquilo que o Senhor tem me dado, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Porque se você acreditar verdadeiramente na mensagem que Jesus tem nos dado, e não sermos como crianças que nós não correspondemos a isso, então qualquer pessoa, qualquer um pode falar qualquer coisa contrária à palavra de Deus, que nós não vamos cair. A gente não vai se deixar levar, porque a gente vai estar revestido aqui dentro com tudo isso. Próximo.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, eu acho até engraçado, irmãos, eu fiz uma peça de teatro, eu me vesti de armadura no altar, e eu fiquei com um escudo e com uma espada, e o pastor do outro lado com um balão cheio de água me jogava e eu defendia, mostrando que a armadura ia me revestir e eu ia estar protegido. Então era feita uma oração e um anjo colocava uma armadura espiritual nas pessoas, e as pessoas saíam de lá: estou protegida. Era isso mesmo que acontecia. Estou protegida. E era ensinado a nós orarmos: Senhor, revista-me, me coloca o capacete, me coloca a couraça. Aí eu saía de casa: estou protegido, porque estou com a armadura de Deus. Mas eu não fazia nada disso. Eu não buscava a palavra de Deus, eu não queria ter fé, porque eu não acreditava nas coisas. Então eu não era justo, eu não era verdadeiro, só usava de mentira. Então que armadura é essa? Eu saía, na verdade, sem nada. Eu saía de peito aberto e falava assim: pode jogar a flecha que tu vai acertar bem no meu coração, que eu estou desprotegido. Mas achava, na minha ignorância, que estava totalmente revestido com a armadura de Deus. Verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Acho que tem mais um, né? Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Agora olha esse homem preso. Da onde vem a força dele? Da onde vem a armadura que ele está falando ali? Vem dele ser verdadeiro, dele ser justo, dele buscar no Espírito, buscar na palavra de Deus. Vem dele permanecer, vem dele resistir a tudo que está em sua volta. E esse homem, ele pode dizer: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele entendeu o que é entrar no reino dos céus, que não é por força nem por violência. Ele entendeu o que ele tem que fazer. Ele tem que seguir a Cristo, crer em Cristo, ser transformado, mudar a sua mente, sua maneira de pensar, sua maneira de ver como Cristo via, olhar as pessoas como Cristo olhava. Ninguém dava nada para Zaqueu, Cristo foi lá e trouxe salvação para aquela casa. E é isso que nós temos que fazer e ser. Essa é a verdadeira força do reino de Deus. É o que o Senhor já colocou dentro de nós. Nós temos que apenas colocar isso para fora e sermos verdadeiramente nascidos de novo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Diácono Irã, por gentileza, é contigo.